Dimensional Sovereign capítulo 28. 29 e 30. Anel do Dragão Demoníaco. Cerca de 1 hora depois que ele começou a vender as meias, o dono do estande apareceu e fez uma reverência para ele. Chefe, eu realmente sinto muito de muitas maneiras por hoje. Bom Sheol e eu estamos refletindo profundamente. Por favor, mantenha o contrato até o fim. Vou lhe devolver 30.000 won por dia. Vou pensar sobre isso. Qualquer problema que aparecer é só me dizer. Seu tom era completamente subserviente em comparação com antes. Talvez fosse devido a Van Seung-gil. Lee Bong-cheol e Ouyang Sik estavam visivelmente sofrendo por causa daquilo. Afinal, eles não cobiçaram esse lugar. Eles trouxeram uma gangue para intimidá-lo a desistir do aluguel. Na verdade, os clientes se reuniam na frente de Kang Junho como se estivessem encantados. No entanto, Kang Junho só pretendia vender meias aqui por 8 dias. Este não era um bom local para o comércio. No fim, ele precisava usar a habilidade de captar clientes em um local com uma população flutuante melhor, mais próximo ao centro do mercado. O número de consumidores aumentava mais de 10 vezes. Seria melhor encontrar um estande naquele local, mesmo que fosse muito mais caro. Ele seria capaz de ganhar algumas centenas de milhões de wons por mês. Claro, ele precisaria trabalhar para conseguir esse dinheiro. Kang Junho estava subindo passo a passo até o topo. Agora, vendendo meias duráveis, leves e confortáveis de usar. Venha e olhe só uma vez. A venda das meias correu bem. Ele sempre usava a captação de clientes, bem como a arte da comunicação sempre que havia uma jogada de sorte. Ele tinha vendido todas as 10 caixas quando o relógio marcava 21 horas. No total ele conseguiu 53 milhões de won naquele dia. Seu objetivo era conseguir 5 milhões de won. Kang Junho tinha um sorriso entusiasmado em seu rosto. Até agora, tinha sido tão difícil ganhar dinheiro. Ele era pobre e ignorado pela sociedade. Tinha sido miserável e mal tinha o suficiente para uma refeição por dia. Kang Junho agora segurava notas grandes de won em suas mãos. Ele ganharia mais. Muito mais. Ele seria o dono do dinheiro. No dia seguinte, Kang Junho também vendeu meias no mercado. E finalmente, chegou a hora de voltar ao mundo de Vamo. Infelizmente, ele não foi capaz de assinar um contrato para o quarto 401. Às 10 da noite, ele visitou o quarto 413 antes de pegar no sono. A porta se abriu e Ayun apareceu. E aí? O que vai rolar essa noite? Ayun estava se comportando como uma mulher comum. Kang Junho riu. Está na hora. Cuide muito bem de mim esta noite. Kang Junho deixou Ayun saber de antemão para poder cuidar dele. É finalmente aquele dia. Sim. Eu também quero visitar esse mundo. Eu vou invocar você, se necessário. E a partir de amanhã, você será capaz de andar pela Lan House no 3º andar. Ayun conseguia permanecer como humana no 4º andar. Mas o mesmo não acontecia na Lan House. Kang Junho estava crendo que hoje seria suficiente para ocupar todo o edifício Daphne. Mesmo. Você promete?
Então serei como um segurança de patrão. Segurança de patrão. Sang-mi me disse que é uma tendência nos jogos de hoje em dia. Ayun me disse. Jogar um jogo. Com uma expressão ingênua e inocente e um corpão violão que estimulava os instintos mais possessivos. Ela era uma humana maravilhosa. Não era fácil recordar a aparência do fantasma virgem com unhas afiadas de alguns dias atrás. Eles voltaram para o quarto 406. E Kang Junho se deitou na cama para tentar pegar no sono. Ayun se sentou na cadeira para vigiá-lo. Dormiu. Ainda não. Quer que eu seja seu travesseiro e cante uma canção de ninar? Ah. Nem. Tá de boa. Uma canção de ninar fantasmagórica. E deitado no colo de um fantasma. Era vagamente assustador. Mas o sono estava correndo dele. Ayun deu uma olhada nele e disse. Não seja tão preconceituoso. Não há nada de errado com fantasmas. Então canta uma canção de ninar. Vai. Vamos ver. Sambalelê tá doente. Tá com a cabeça quebrada, curiosamente. Ele realmente adormeceu num instante. O momento em que Kang Junho adormeceu. A porta para Vamon se abriu. Você entrou no mundo de Vamon. Kang Junho estava no meio de sua base no quarto 406. Sua mão segurava o taco de madeira maciça e seus pontos de vida estavam totalmente recuperados. Extrato. Dinheiro. 55 nodes. Essência da Terra. 1. Informações sobre seus recursos e o estado das invocações atuais também apareceram. Quartel 1 Estágio 1. Capacidade. 3 de 10. Criando Ratia Infantaria. 1%. Ratia gigante aguardando na fila. Os 3 ratias que Kang Junho convocou pela última vez estavam esperando no corredor em frente ao quarto. 406. Kang Junho verificou seu status atual. Li Kang Junho. NV. 5. ES-43. 0%. Guerra iniciante. Pontos de vida. 170 de 170. Mana. 100 de 200. Força. 8. Agilidade. 9. Inteligência. 6. Sorte. 6. Carisma. 8. Tenho dinheiro para invocar mais ratias. Ter mais tropas seria bom. Ele seria capaz de usá-las na arena de punição e no campo de batalha. Atualmente ele tinha 3 ratinhos prontos. Havia mais 2 na fila. Ele encomendou mais 3. Que custou 50 nodes ao todo. Ratinho infantaria aguardando na fila. Ratinho gigante aguardando na fila. Ratinho gigante aguardando na fila. Depois que todos fossem convocados para o quartel. Kang Junho estaria no comando de 8 unidades. Levaria um pouco de tempo para invocá-los. Então, enquanto isso, Kang Junho decidiu ocupar a Lan House do terceiro andar. Vamos! Ao terceiro andar. Sim. Senhor. Seguiremos suas ordens. Kang Junho tomou a dianteira com o taco de madeira maciça enquanto os 2 ratinhos de infantaria seguiam logo atrás. O arqueiro estava cobrindo a retaguarda. Lan House Rainbow. Invasão é possível. Gostaria de invadir? Sim ou não? A pergunta apareceu assim que ele desceu as escadas para o terceiro andar. Sim. Invadir. Kang Junho já esperava aquilo e respondeu sem qualquer hesitação.
Ataque e destrua a porta para a Lan House Rainbow. Porta da Lan House Rainbow. 100%. Ataquem essa porta. Kang Jun imediatamente deu a ordem. Atacar. Quebre a porta. Não era exagero dizer que a Lan House ocupava todo o terceiro andar. Kang Jun empunhou o bastão de madeira e acionou a Aura da Terra. Os Ratians também atacaram a porta diligentemente. Às vezes, a porta se abria com uma rajada de vento e reduzia drasticamente os pontos de vida dos Ratian de infantaria. Quando isso acontecia, Kang Jun mandava eles retornarem ao quartel. Isso porque a vida dos Ratian se recuperaria espontaneamente no quartel. Então eles se juntariam ao ataque novamente uma vez que sua saúde estivesse cheia. Felizmente, Kang Jun não recebia quase nenhum dano graças à defesa da Aura da Terra. Antes que ele se desse conta, outro arqueiro foi concluído no quartel e se juntou a eles. Depois disso, foi a vez de um Ratian gigante. Porta da Lan House Rainbow. 0%. A porta da Lan House Rainbow foi destruída. Você conquistou a Lan House Rainbow. Aê! Finalmente! A Lan House estava conquistada. As pessoas o chamariam de louco na realidade. Mas aquilo era possível no mundo de Vamon. Então um pergaminho apareceu perto da porta. Kang Jun imediatamente olhou para ele. Conhecimento superficial sobre Lan Houses foi adquirido. O poder das habilidades gerenciais dentro da Lan House vai aumentar. Da última vez foi o pensionato. Mas agora ele tinha adquirido conhecimento sobre Lan Houses. No futuro, seria mais fácil para Kang Jun ganhar dinheiro nos dois empreendimentos. Ele saiu e continuou até o segundo andar. Você conquistou a cafetaria Iris. Você conquistou o Star Karaoke. A velocidade de destruição da porta foi muito mais rápida graças ao Ratia gigante. Ele tomou o segundo andar muito mais rápido do que o terceiro. Conhecimento superficial sobre cafeterias foi adquirido. Conhecimento superficial sobre karaokês foi adquirido. Ele obteve alguns itens no segundo andar. Claro. Havia também conhecimento. Café e karaokê. Kang Jun estava um pouco orgulhoso. Esse conhecimento seria útil algum dia. Ele continuou até o primeiro andar. Você conquistou a casa do Sondai Delícia. Você conquistou o escritório imobiliário do edifício Daphne. Ele também conseguiu tomar todo o primeiro andar. O conhecimento referente aos ramos foi adquirido. Finalmente, era a hora do porão. Neste momento, a invocação de todas as suas tropas no quartel foi concluída, perfazendo o total de 2 Ratians infantaria, 2 arqueiros e 3 gigantes. O total de 8 soldados marchou vigorosamente atrás de Kang Jun para a porta do bar no porão do edifício Daphne. Ataquem a porta. Como mandar? Sim. Senhor. Os 3 Ratians gigantes correram sem piedade até a porta. A infantaria empunhava seus porretes enquanto os arqueiros disparavam tranquilamente seus arcos da retaguarda. A porta do bar de karaokê não tinha durabilidade significativa. E assim foi destruída bem rápido. Você conquistou o Roma Salon. Conhecimento superficial sobre bares foi adquirido. Terminamos. Kang Jun aplaudiu. Tinha conseguido ocupar todo o edifício Daphne. Você conquistou o edifício Daphne. Missão 4 foi concluída. Uma luz forte começou a brilhar por todo o edifício. Você recebeu 200 nodes como recompensa.
Você recebeu 3 essências da Terra como recompensa. Também como recompensa, você receberá experiência suficiente para aumentar o seu nível. Ele subiu 2 níveis e chegou no nível 7. Além disso, recebeu 200 nodes e 3 essências da Terra. Ok. Agora posso invocar os Hatijir. Atualmente, o monstro mais poderoso que poderia ser convocado do quartel os Hatijirs tinha uma habilidade de ataque em área. Era, afinal, o monstro-chefe do Covil Hatia. A velocidade era um pouco lenta, mas tinha ataque e defesa formidáveis. Naquela vez, Kang Junho conseguiu acabar com ele com bastante esforço. Agora ele poderia ser invocado como um subordinado. No entanto, seria necessário um gasto enorme. 100 nodes e uma essência da Terra. Ele não tinha ousado invocá-lo até agora. Mas com as atuais recompensas ele invocou 2 Hatijirs de uma vez. Criando Hatijir. 1%. Hatijir aguardando na fila. Depois de serem invocados, os Hatijirs ficariam na vanguarda com os ratinhos gigantes, prontos para serem usados no campo de batalha. Bem como em Vanmon. Pensar nessa cena era de certa forma reconfortante para Kang Junho. A propósito, por que o edifício continua brilhando? O edifício Daf inteiro estava envolto por uma luz brilhante. Essa luz estava se tornando cada vez mais intensa. Seus olhos começaram a doer. Naquele momento, a luz desapareceu sem deixar vestígios. Uma mensagem surgiu ao mesmo tempo. Você foi selecionado pelo poder de Vanmon. Completar a missão 4 lhe deu as qualificações para se tornar um soberano. Soberano. O que seria aquilo? Sou um soberano. Kang Junho ficou confuso com a mensagem. Um símbolo especial será concedido para mostrar sua qualificação como soberano. Este item é único e só será dado a você. Um baú de tesouro. Pequeno coberto com uma luz radiante apareceu na frente de Kang Junho. Um baú do tesouro. Isso é a prova de que sou um soberano. Kang Junho abriu instantaneamente o baú. Um anel. Um anel de ouro. Havia um dragão esculpido nele. Você recebeu o anel do dragão demoníaco. Anel do dragão demoníaco. Classificação: único. Uma prova de que você é um soberano em Vanmon. Carisma mais 3 quando usado. Título de soberano: Luca. Uau! Surpreendente! Ele não sabia o que exatamente era um soberano. No entanto, o bônus conferido pelo anel fez ele achar que tirou a sorte grande. Ele dava 3 pontos adicionais a um dos valores fixos. Carisma. Um carisma superior significava que ele poderia invocar monstros mais poderosos. E Kang Junho atualmente tinha 8 em carisma. Se os 3 pontos do anel do dragão demoníaco fossem somados a eles, seriam 11 pontos em carisma. Depois de obter o anel do dragão demoníaco, você será chamado de soberano Luca de agora em diante. O anel do dragão demoníaco é seu alter ego. Se você tomar os símbolos de outros soberanos, eles perderão sua qualificação como soberano. Nossa! Kang Junho ficou assustado. O que isso significava? Outros soberanos. Há soberanos além de mim. Além disso, seu símbolo poderia ser tomado. Então também ele poderia atacar outros soberanos. Para confirmar, depois de obter o poder de Vanmon, você pode iniciar atividades contra outros soberanos.
A expressão de Kang Junho ficou determinada. Outros soberanos. Não eram apenas ele e mais um. Se isso estivesse correto. Não havia como saber quantos soberanos existiam. E onde eles estavam. Além disso, quão forte eles eram. Ele conseguiria sobreviver contra eles. Você pode atacar outros soberanos e roubar seus símbolos. Obter o símbolo de outros soberanos o fará mais forte. As chances de concluir a última missão serão muito maiores. Kang Junho tinha que concluir 100 missões a fim de pagar o requerimento do poder de Vamon. Até agora ele só havia completado 4 missões. Ele não tinha como adivinhar o quão difíceis seriam as futuras missões. Para não falar de quão enorme deveria ser a última missão. Alcançar a missão 100 não seria uma tarefa fácil. Porém, ele poderia se tornar mais forte obtendo os símbolos de outros soberanos. Talvez ele pudesse absorver suas habilidades. Então ele precisaria tomar os símbolos de tantos soberanos quanto fosse possível. Era bem isso. Cada crise era uma oportunidade. Ele precisava mudar de mentalidade. O fato de que os soberanos poderiam ser roubados significava que ele precisava prestar atenção aos seus arredores. A questão era a localização dos outros soberanos. Ele também precisava ser capaz de reconhecer suas capacidades. Até certo ponto. Atacar imprudentemente sem saber o poder do oponente era uma coisa estúpida. Que certamente o mataria. Onde eles estão? Não me diga que são existências do outro mundo. Era uma ideia absurda. Mas possível. Este era o mundo de Vamon. Então não seria irreal pensar assim. Entretanto, uma nova mensagem apareceu. Os soberanos sombrios eram originalmente soberanos que perderam em Vamon e se tornaram sombras. Eles estão ansiosos para roubar os símbolos e se tornarem soberanos novamente. Soberanos sombrios. Isso significava que eles eram soberanos no passado. Mas não mais. Vagavam como fantasmas. Kang Junho se sentiu um tanto horrorizado. Será que vou ficar assim se eu for derrotado? Carne e mente se separando enquanto ele vagava como um fantasma. Foi naquele momento que Keiron, um soberano sombrio vagando pela área, detectou sua presença. Keiron logo começará o ataque. Esteja preparado. Oi. Kang Junho ficou surpreso. De cara a algo assim. O ataque de um soberano sombrio. Há quanto tempo Kang Junho era um soberano? No entanto, um inimigo já estava próximo ao edifício Dafen. Missão 5. Expulse o soberano sombrio Keiron. Recompensa. Experiência. 300 nodes. Aura do vento. Uma missão apareceu. Uma missão que envolvia o soberano sombrio. No entanto, Kang Junho tinha que repelir Keiron mesmo que a missão não aparecesse. Caso contrário, ele logo se tornaria uma sombra também. Merda. Preciso vencer. Naquele momento, uma figura negra apareceu na frente do prédio. Era um homem de idade usando vestes pretas com um cabelo preto que passava da cintura. Ele parecia um mago negro. E quem diabos é você? Kang Junho ficou assustado quando viu o velho. Ele tinha um rosto muito familiar. De repente ele se lembrou. Era o rosto do cadáver que Kang Junho encontrou debaixo da cama. Era isso mesmo. Esse velho homem foi quem contou a Kang Junho sobre o poder de Vamon. Porém, ele em verdade era o soberano sombrio Keiron. Keiron lhe deu um sorriso maquiavélico e disse:
Eu estive esperando por este momento. Seu idiota! Você obteve o símbolo que o torna um soberano. E eu vou levá-lo. Kang Jun olhou para Keiron. Você é um soberano sombrio. Então era você que estava por trás disso desde o início. Keiron respondeu rapidamente. Não seja tão rancoroso. Você apenas tem que ganhar em tudo. É assim que é governar o mundo de Vamon. Eu tenho que ganhar em tudo. Claro. O perdedor dará tudo para o vencedor. Mas eu não estou interessado em qualquer outra coisa que você tenha. Somente o símbolo de soberano. Eu vou embora se você me der. Cala a boca. Você não conseguirá tirar ele da minha mão. A menos que me mate. Keiron parecia um bruxo completo. Seria difícil para Kang Jun resistir apenas com sua própria força. No entanto, ele não iria de forma alguma sair do ringue sem uma boa briga. Do contrário, ele perderia o anel de soberano. Assim como falharia na missão. A derrota no mundo de Vamon significava a morte. Ele morreria de qualquer maneira. Por isso era melhor morrer lutando. Keiron apenas riu como se aquilo fosse ridículo. Jovem tolo e inocente. Então você deseja morrer. Ele então ergueu a mão direita. Naquele momento, uma enorme quantidade de vento surgiu e começou a rodopiar. Surpreendentemente, a origem do vórtice era a mão direita de Keiron. Um raio de luz verde acertou o redemoinho e ele se tornou cada vez maior. Que diabos é isso? A boca de Kang Jun se abriu. Aquilo era obviamente magia. Um redemoinho enorme no céu. Keiron era um bruxo com tremendo poder. Você vê. Menino. É por isso que foi apelidado de Soberano da Tempestade Negra. Também conhecida como Tempestade Infernal. Que Tempestade Infernal? Isso mesmo. Você já deve ter ouvido o nome. A magia suprema de fogo é chamada de Fogo Infernal. Esta magia do vento é comparável a ela. Putz. Fudeu. Kang Jun sabia sim sobre o tal fogo infernal. Era o fogo supremo que os dragões utilizavam. Ele sabia de sua existência a partir de romances de fantasia. Keiron estava se vangloriando de que sua tempestade infernal de vento era tão incrível quanto o fogo infernal. Se assim fosse, seria impossível para Kang Jun derrotar Keiron. E ele certamente morreria. A única arma que ele tinha era um taco de madeira maciça. Mesmo assim ele foi forçado a lutar com Keiron tão cedo. Ele tinha seus subordinados. Mas eles seriam inúteis. Os Ratianos seriam apenas meros insetos na frente da tempestade infernal. Keiron deu uma risada maligna. Este é o meu último aviso. Se me entregar o símbolo de soberania agora, eu não o matarei. Cale essa boca. Eu não vou morrer do mesmo jeito se o símbolo for levado. Você está enganado. Se o símbolo de soberano for tomado, você se tornará um soberano sombrio e ainda terá a chance de recuperar sua posição. Mas você será destruído se eu te matar aqui. Sua vida não tem que acabar tão cedo. Então havia uma diferença. Os olhos de Keiron brilharam, intimidando. Agora, faça sua escolha, jovem. Você escolherá o desespero eterno. Ou você vai escolher a sobrevivência humilhante com uma chance de se recuperar de novo. O desespero eterno significava que ele seria destruído. Entretanto, ainda havia uma chance de se recuperar se ele perdesse suas qualificações e se tornasse um soberano sombrio.
Ocorre que Kang Junho sequer chegou a considerar a segunda opção. Keiron realmente pouparia Kang Junho se ele recebesse o anel. Não havia chance disso acontecer. Kang Junho absolutamente jamais desistiria sem opor resistência. Lutar até a morte. Kang Junho já estava preparado para morrer. Invocar Ayun. Ele convocou sua aliada da família. Ayun. Ayun foi invocada. Mas a situação estava ligeiramente lamentosa. Ayun apareceu em seu vestido branco límpido. Ela abriu os olhos e olhou os arredores. Aqui é Vamon. Parece exatamente com a realidade. Agora não é olha para admirar. Estamos sendo atacados. Kang Junho apontou para Keiron e disse. Ayun olhou e ficou perplexa. Há algo estranho. Sim. Ele é um soberano sombrio chamado Keiron. Agora ele está usando uma magia chamada Tempestade Infernal. Espere! Isso é uma ilusão. Uma ilusão. Parece real. Mas na verdade não é. Meus instintos não estão errados e eu não iria enganar você. Então o sorriso no rosto de Keiron desapareceu. Sua feição demonstrava que ele estava chateado com alguma coisa. Inacreditável! Um fantasma sênior! Por que você já pode invocar um fantasma sênior? Keiron pensou que Ayun fosse um fantasma sênior. Um fantasma virgem era o mais assustador. Então fazia sentido que ela parecesse um fantasma sênior. Olhando para o rosto apavorado de Keiron, parecia que as palavras de Ayun estavam corretas. Então é realmente uma ilusão. Você tentou me enganar para eu entregar o anel do dragão demoníaco. Cale-se! Por que eu usaria a tempestade infernal em alguém fraco como você? Com essas palavras, ele estendeu a mão direita para a frente. O vórtice no céu desceu para cima deles. Com um barulho infernal, a área ao redor dele estava sendo feita em pedaços. Os edifícios foram derrubados. Kang Junho. Isso é apenas uma ilusão. Ayun exclamou às pressas. Kang Junho assentiu. Não se preocupe. Kang Junho assistiu à cena na frente dele sem piscar um olho. Ele descobriu que tudo era apenas uma ilusão. Ele sabia que a visão dos edifícios desmoronando era exatamente como um holograma 3D. O problema eram os Ratians. Que é? Ao contrário de Kang Junho. Eles estavam confusos e se dispersaram em todas as direções. Voltem aqui. Kang Junho urgentemente comandou. Mas os Ratians entraram em pânico e não voltaram facilmente. Keiron deu um sorriso de triunfo e começou a conjurar um feitiço. Cucucu. Nvaurulosukal Nisfigural. Espíritos vingativos que nunca dormem. Agora libertem suas mágoas. Naquele momento, dezenas de soluços podiam ser ouvidos na escuridão. Dezenas de fantasmas. Eles começaram a se reunir devido ao feitiço de Keiron. Uma expressão de ridículo apareceu no rosto de Ayun. Deixe comigo. Conheço essas crianças. A grande maioria deles são aqueles que morreram em acidentes de carro perto daqui. Eles nem sequer se atrevem a se aproximar de mim. Não há muitos deles. Não se preocupe. Eles são fantasmas fracos. Eu dou conta. Ayun mostrou sua autoconfiança. Na verdade, os fantasmas pareceram se surpreender no momento em que viram Ayun. Então se livre dos fantasmas. Ayun. Sim. Ayun disparou como uma flecha em direção aos fantasmas.
Os fantasmas se transformavam em fumaça toda vez que suas mãos os agarravam. Que legal! Kang Junho balançou a cabeça. Satisfeito. Ayun era claramente a deusa do pedaço. Vou cuidar de Keiron. Ele não perdeu a oportunidade de se aproximar de Keiron enquanto os fantasmas estavam à solta. Naquele momento, o rosto de Keiron endureceu. A ilusão da tempestade infernal não conseguiu assustar Kang Junho. E mesmo o ataque dos fantasmas falhou. Tudo por causa do fantasma sênior. Maldição! Droga! Essa foi uma variável imprevisível. As habilidades que ele tinha como soberano há muito se dissiparam. Graças a isso, ele agora era apenas um pouco mais forte do que um fantasma. Ele sofreu para juntar mana durante um longo período de tempo e a utilizou nessa tentativa, criando uma magia de ilusão. A ilusão, aliás, da tempestade infernal que apareceu mais cedo. Ele tinha que de alguma forma agarrar o símbolo de soberano de Kang Junho. Claro, ele iria começar de novo no nível 1. Mas sua experiência anterior significava que seria possível elevar seu nível em um ritmo rápido. Mas seu plano falhou. Apesar da ilusão diante dele, Kang Junho nunca tirou o símbolo soberano. Então o fantasma sênior apareceu e disse a ele que era uma ilusão. Foi totalmente inesperado. Ele tinha sido descuidado porque o outro soberano era alguém que viveu uma vida comum no mundo humano. Eu o subestimei. Merda. Uma força de vontade que não cedeu ao medo. Além disso, ele teve a sorte de ter um fantasma sênior como um subordinado. Eu tenho que admitir que ele é um cara forte. No entanto, preciso matá-lo. A mana que ele coletou estava quase acabando. Ele só tinha 6 ataques. Apesar de ser do primeiro nível. Suas características raciais lhe traziam uma afinidade natural com o vento. Portanto, ele estava convencido de que um simples soberano humano não seria capaz de derrotá-lo. O corpo de Keiron voou como o vento em direção a Kang Junho. Ele deu um pulo de surpresa quando Keiron de repente correu em direção a ele. Kukuk! Morra de uma vez! De repente, uma adaga negra apareceu na mão direita de Keiron. Um ataque rápido e preciso que uma pessoa desatenta não seria capaz de ver. A adaga voou em direção ao peito de Kang Junho em um instante. Vixe! Kang Junho torceu rapidamente seu corpo para evitar o ataque. Naquele momento, porém, a adaga de Keiron também mudou de direção. A adaga cortou o lado esquerdo de seu tórax e seu antebraço. Houve uma dor intensa e ele começou a sangrar. Merda! Rápido demais. Normalmente, um bruxo só usava magia. Mas os movimentos de Keiron eram tão bons quanto os de um assassino. Kang Junho atacou furiosamente com o taco de madeira. Mas Keiron parecia prever a direção e desviar. Merda! Isso não é suficiente. Kang Junho largou o taco. Ele preferia enfrentar o inimigo com seu corpo ao invés de uma arma desconfortável. É mais fácil com minhas mãos. Kang Junho formou punhos e assumiu uma posição de luta. O corpo de Kang Junho recebia um corte da adaga de Keiron toda vez que ele se movia. Kang Junho estava sangrando muito em questão de instantes. No entanto, seus olhos ainda estavam calmos. Poeira estava caindo de sua pele graças à aura da terra. Certo. Só preciso de uma lacuna. Kang Junho atacava com socos fracos enquanto esperava por um ataque decisivo.
Além disso, ele defendia completamente a barriga e o antebraço. Então Keiron veio para cima com sua adaga. Morra! Vá para o inferno! Kang Junho desviou de alguns ataques da adaga em uma velocidade deslumbrante. Naquele momento, ele usou seu pé direito para chutar o joelho esquerdo de Keiron. Ugh! Keiron tropeçou, perdendo o equilíbrio. O corpo de Kang Junho saltou para a frente. E esse foi o fim. Bam bam bam. Seus pés chutaram a cabeça de Keiron sucessivas vezes. Keiron caiu de costas. Seu rosto sangrento parecia um monstro. Kua! Droga! Ele tentou se levantar instantaneamente. Mas Kang Junho já estava pisando em seu peito. Adeus! Keiron! Ah! Espera um minuto! O pé de Kang Junho desceu sobre o rosto de Keiron como um martelo.